Eu vou falar com você aqui agora sobre 3 assuntos que aparecem no livro de Daniel, no Antigo Testamento, e que sistematicamente retornam em livros posteriores que trabalham o tema do fim do mundo. E o primeiro destes assuntos é a ressurreição dos mortos. No livro de Daniel, especialmente no capítulo 12, nós encontramos a expressão de que os mortos, no final dos tempos, ressuscitarão. A temática da ressurreição dos mortos não é muito comum em textos anteriores a Daniel. Alguns costumam dizer que Daniel é o primeiro autor do Antigo Testamento a tratar do assunto. E mesmo que haja outros textos que de forma bem alusiva mencionam a ressurreição dos mortos, Daniel é, na prática, o livro que trata deste assunto da forma mais explícita e clara. Em Daniel, pelo menos alguns mortos, ressuscitam, segundo ele, para brilhar como estrelas no firmamento. E estes que ressuscitam foram mortos no contexto de uma perseguição, no contexto de uma tribulação anterior à intervenção última de Deus lá no fim da história. Então, há uma relação entre a ressurreição dos mortos e o martírio no livro de Daniel. E o segundo assunto tem relação também com martírio e ressurreição, que é a tribulação do final. O livro de Daniel apresenta também no capítulo 12, mas também em outras passagens, especialmente a partir do capítulo 7, a seção propriamente apocalíptica de Daniel, uma grande perseguição ou grande tribulação do povo de Deus no final da história. O povo de Deus será perseguido por seres monstruosos, por governos de oposição, por figuras que costumam ser denominadas nos textos como adversários escatológicos. São adversários do povo de Deus, são adversários do ungido do Senhor, o Messias, são adversários do próprio Deus. E estes adversários de Deus, do ungido e do povo, promoverão no final dos tempos uma perseguição, uma grande perseguição, que convencionou-se chamar de grande tribulação do final dos tempos. E esta grande tribulação promoverá o martírio, a morte de muitos dos seguidores de Deus do final da história. Então, o segundo tema que aparece em Daniel e sistematicamente retorna em textos posteriores é, então, a grande tribulação. E o terceiro assunto que Daniel menciona e retorna também com muita frequência é a acentuação da perseguição ou da apostasia ou da oposição. Então, veja como é que funciona aqui. Em Daniel nós temos, então, perseguição ao povo de Deus, nós temos tribulação, mas há um crescendo, há um desenvolvimento desta oposição. A lógica é semelhante aí, então, às dores de parto. As dores de parto escatológicas ou proféticas, como alguns autores gostam de chamar. E estas dores de parto são aplicadas, então, aos fenômenos escatológicos. Então, tem perseguição, só que a perseguição crescerá de forma contínua até redundar na maior de todas as perseguições. Tem oposição, mas a oposição se desenvolverá, crescerá até no final dos tempos ser a maior oposição de todas as oposições. Há adversários do povo de Deus, mas estes adversários vão crescer cada vez mais até que no final da história surja o maior de todos os adversários. Nós convencionamos, os autores costumam chamar esse adversário escatológico no singular de anticristo. Pois bem, usando esta lógica, este anticristo que é mencionado em Daniel vai se manifestar durante a história de forma sistemática, contínua, até que no final da história, a última das manifestações desse anticristo seja também a maior de todas elas, o anticristo dos anticristos, o anticristo derradeiro, aquele que antecederá o fim da história. Então veja que estes 3 temas que eu mencionei para você aqui, a lógica das dores de parto, a acentuação da oposição, a ressurreição dos mortos e a tribulação. Estes 3 temas aparecem sistematicamente em outros autores e textos que, a partir de Daniel, pensarão o fim do mundo. Eles surgem com frequência em textos apocalípticos, eles surgem no sermão profético de Jesus. Você pode encontrar isso, por exemplo, em Marcos 13, Mateus 25, Lucas 17. Você encontra esses 3 elementos presentes lá no sermão profético de Jesus. Você encontra isso em Paulo, especialmente em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Você encontra, né, com tranquilidade esses mesmos temas em Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Em Apocalipse também há, então, oposição, perseguição, tribulação. Em Apocalipse há
a lógica da acentuação da maldade até resultar na maior de todas elas, a grande tribulação, a tribulação derradeira, que promoverá, então, a última oposição ao povo de Deus. Todos esses elementos, então, estão em Daniel e são retomados posteriormente pelos autores, né? É por isso que, para compreender escatologia, a reflexão sobre o fim dos tempos no Novo Testamento, é preciso começar por uma boa reflexão em Daniel. Uma boa leitura de Daniel nos ajuda a compreender bastante o tema do fim no Novo Testamento e, em especial, no Apocalipse de João. Vamos parar por aqui, nós conversamos sobre estes temas numa outra oportunidade. Eu quero pedir a você aí nossas 3 coisas costumeiras. A primeira é, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A segunda é, você pode compartilhar esse vídeo com alguém que não é inscrito no canal, compartilhe com um amigo que tenha os mesmos interesses. E a terceira é, interaja comigo. Faça uma pergunta aí embaixo nos comentários, coloque a sua opinião sobre estes temas, levante uma questão, vamos conversar, porque conversamos, aprendemos uns com os outros. Até uma próxima, se Deus quiser.